Hoje eu estou trazendo o bolo do meu coração. Lindo, né? Então aqui, gente, invenção da minha cabeça, orientada pelo meu Deus, tá? Não tem trabalho de ninguém, não tem nada de ninguém aqui. Então, eu vou fazer tudo bem simples, apesar dos detalhes, mas eu vou buscar fazer com calma, paciência, né? Que é o meu lema, paciência. A gente precisa, né? Ter paciência em tudo que faz, tá? Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã. Essas bolinhas eu estou fazendo com ocre ouro, pincel número 2 de cerda redondinha, tá? Gente, eu tenho uma blusa com esse bordado, só que a blusa é preta. Então eu pensei, eu vou jogar aqui um bolo mesclado, né, chocolate com não sei o que, tá? Agora eu venho com o pincel zero. Vou marcar porque eu vou trabalhar aqui com tinta de cor bem forte, então com certeza vai apagar. E eu não quero apagar esses detalhes aqui. Olha, com o pincel da Condor, esse aqui é o de cerda firme, não aconselho a fazer esses detalhes com o pincel de cerda mole, porque a gente precisa fazer com que esta marquinha aqui, que é um pingo de tinta, cubra já as traminhas do tecido, porque se ficar na superfície, quando a gente voltar com a tinta forte aqui em cima, vai apagar do mesmo jeito, tá? Então, a ideia que eu te dou é que faça com o pincel de cerda firme, tá bom? E faço assim, ó, em todos esses pedacinhos aqui. Passei a tinta aqui nesses detalhes, agora eu vou deixar secar. Aqui eu trabalhei com o marrom, passei o marrom, clareador, com bastante cuidado aqui, ó, para não cobrir essa partezinha mais clarinha. Aqui é o marrom, mas eu não vou cobrindo todo o pedaço com o marrom. É mais aqui pelo meio. Olha, estou com o pincel número 8. Esse aqui é o 8, já lixado, comprei lixado aparado da Condor. Eu gostei, tem uns que eu ainda paro, tá? Tem uns que eu ainda diminuo, aparo, dou uma lixadinha. Olha, o terra queimada. Olha, veja que eu vou passando, deixando, tá vendo, ó? Essa parte aqui coloridinha. Depois eu venho com um pincel pequenininho para arrumar ao redor, tá? Aqui, ó. Veja que eu vou passando. Quando chega na hora de passar sobre o marrom, eu levanto a mão para não cobrir todo esse marrom aqui do lado, tá? Esse terra queimada é pouquíssima tinta aqui, tudo, tá? Mínimo de tinta, gente. Porque a gente volta ainda trabalhando sobre isso aqui, então vai ficar tinta sobre tinta. E não pode ser muito, tá? Ah, estou com terra queimada, pincelzinho número 6 da Condo, usadinho já, gastinho, cansado. Aqui, ó, mas trabalha, viu? Os pincelzinhos trabalham muito, ó. Conforme eu vou chegando para a parte de cima, percebe que eu vou escurecendo mais. Depois isso aqui precisa ser um pincel pequeno. Esse terra queimada combina bastante, ó, tá vendo? Vai chegando aqui mais para cima, ele vai escurecendo mais.
vai diminuindo um pouco esse marrom, clareador. Percebe que tem um pedacinho do tecido puro nas laterais, né? Que eu fui deixando justamente para não borrar, tá? Clareador. Não tenho o hábito de passar clareador, tá? No tecido. Eu trabalho diretamente com ele. Com as pinturas, né? No tecido já, tá? Vou passando a tinta juntamente com o clareador. Vou deixar secar para arrumar aqui ao redor desse negocinho. Ficou bonitinho, né? Eu vou aqui preencher todos esses pedaços que não tem elementos com marrom. Terra queimada. Passo terra queimada com cuidado, paciência, tá, gente? Tem que ter muita paciência, que é para não cobrir aqui, olha, o desenho dos elementos. Não passar tinta demais, não borrar onde você não queira. Veja que eu venho fazendo aqui, ó, o movimento curtinho do pincel. Eu vou trabalhando aqui, deixando um pedacinho mais claro, outro mais escuro, tá? Depois a gente arruma a sombra dessas florezinhas, que eu ainda vou ver, tá, gente? Como eu disse, isso aqui eu resolvi depois. Então, ó, a gente tudo vem arrumando depois, tá? Sem pressa nenhuma, tá? Veja que eu estou deixando ali, ó, um pedacinho sem, porque ali é um pedacinho mais claro, tá? Aqui. É o terra queimada. Terra queimada ali. Venho arrumando aqui logo sobre o risco do carbono. Lavo o pincel. Tem uns pedacinhos mais clarinhos, arrumadinho com o palha, tá? Depois eu venho com a tinta branca sobre esse palha, mas é um pingo de tinta. Tá bem diluído também. Aqui, olha, nesse vê que ficou aqui, né, um pedacinho. Aqui, tá vendo o marrom, onde eu passei menos. Eu venho com esse palha já fazendo uma base para vir com a tinta branca, tá? Mas olha só, um pinguinho. Ele vai quase que apagar, porque é um palha sobre o marrom, né? Um pouco do terra queimada. Aqui vai ser um pedacinho com a tinta branca. Aqui tem uns pedacinhos pequenininhos, mas dá para fazer, tá? Por isso não precisa se preocupar, porque mesmo que apague, a tinta é bem branquinha e é bem pequitinha também.
Aqui, olha, nesse pedacinho, aqui, ó, tem um pedacinho. Aqui, tá vendo, ó? Tem um pedacinho que vai ser mais clarinho, depois venho, não emendo nessa, tá? Veja que aqui ficou um pouquinho mais no marrom, mais do marrom do que o terra queimada. Também vou clarear isso aqui um pouquinho com esse palha. Olha, fica lindo, tá? Fica lindo palha nessas pinturas. Vou trabalhar aqui na massa. Esses pedaços aqui, eu vou passar o palha. Vou trabalhar com o palha aqui primeiro. Então, olha, vou preencher esse pedacinho aqui, olha, todo com palha, clareador, tá? Passo palha e passo clareador. Passo palha e passo clareador. E também vou pular uma. Na terceira, eu faço a mesma coisa, porque, tá vendo? Eu tenho que seguir aqui, tá? Pra não ficar repetindo um vídeo imenso aí, eu pensei, não, vou adiantar, né? Porque as cores são as mesmas, tá? Então, eu vou preencher esse e esse com o palha clareador, o pincelzinho que você mais se agrade aí e já volto. Do Siena Natural Clareador, tudo ralinho, mas ainda uso clareador, tá? Eu começo por aqui, ó. Segure aqui pertinho do metal, que assim a sua mão fica bem firme. E você corre menos riscos de borrar sua pintura do que quando você segura na metade, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui. Vou lavar o pincel para tirar todo esse siena natural. Com o palha, eu vou trabalhando aqui os dois. Veja que eu deixei, né, as bordinhas desse pedaço sem tinta, tá? Para completar agora com essa misturinha, tá bom, ó? Uma mistureba e aqui, tá vendo, ó, o siena natural sobre o risco do carbono com o ladinho do pincel. Venho aqui, ó, dando essa trabalhadinha com o clareador para cobrir trama por trama. Não pode ficar trama sem pintar, tá? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Já vem logo passando sobre o risco, tá? Do carbono. Apesar de que, né, que tinta forte que vem daqui a pouco, então a gente, né, não vai ter problema aqui, lado nenhum com risco. Tirei bem forte para não correr o risco de apagar. Aqui, ó. Lavo o pincel. Juntamente com o palha, eu vou trabalhando o siena assim como eu fiz ali na primeira, tá? E vou aqui, ó, dar uma escurecidinha. E vou lavar o meu pincel e venho com o marrom. Vou preencher aqui e vou preencher esse pedaço. Esse pedaço aqui, ó, eu posso preencher até aqui. Cuidado aqui com a caldinha, olha, com o marrom. Aqui também, ó, vou deixando um pedacinho ali, que é com a tinta branca. Aqui, ó. Olha a besteira que eu fiz. Ali não é marrom, gente. Jesus. Aqui, a minha sorte é que aqui é a parte mais escura do bolo. Mais sombra. Olha. Olha só a bobagem que eu fiz. Era o palha. Vou passar esse palha aqui sobre. Não, quando for assim, não passe tinta branca, tá? Nem deixe secar.
me distrair falando com você. Ó, o palha aqui, de novo. Passo pincel de cerda firme. Esse meu, por ser velhinho, ele já tá bem firme e macio ao mesmo tempo, tá? Ó, lava o pincel e seca, tá? Quantas vezes for necessário. Agora, lavo outra vez e venho com o siena. Pingo, tá? É um pingo. Aqui vai ser mais escuro, por isso eu ainda tenho um pingo de vantagem aqui dela se aproximar bem, tá? Ainda vou arrumar também aqui com palha na pontinha do pincel. Eu vou trabalhando aqui, ó, como eu fiz com as outras, mas agora você não esfrega, apenas trabalha com a pontinha do pincel, veja. Depois a gente arruma tudo aqui, tá? Aqui também é com palha, já podia ter feito, né? Ó. Com palha, variador. Vou deixar um pedacinho ali também que vai ser com a tinta mais clara. Pingo de siena natural. E aqui eu posso escurecer mais um pouquinho, tá? Porque esse pedaço, a parte aqui do bolo, ela é bem mais escura, tá? Então, vou contornar aqui também sobre o risco do carbono, tá? Vou contornar aqui também sobre, ó, o risco do carbono. Vê que tá mais escuro do que aqui, né? Aqui também foi invenção da minha cabeça, não tem no bolo que eu tirei, tá? No bolo que eu tirei a foto, tem as próprias frutas vermelhas. Mas como eu gosto bastante aqui de inventar, então eu falei, ah, vou inventar aqui, Olha, agora eu vou preencher essa parte com o marrom, aqui, aqui, aqui e aqui. E já volto. Lavei o pincel e agora eu venho com o siena natural, tá? Sobre o marrom, foi como eu fiz aqui, tá? Aí eu vou pegando um pouquinho do marrom, ponho no pratinho, para não bagunçar a vida da minha pinturinha, do meu siena. E como eu fiz com o palha e o siena, eu faço aqui também, ó. Vou trabalhando esse marrom com o siena natural, tá? Siena natural e o marrom, já pego os dois ali no pratinho e já venho aqui, ó. Aqui não muito, porque esse ladinho aqui é todo mais escuro. Com o pincel número 2 e o palha, eu vou passar aqui, ó, porque tem uns detalhezinhos aqui que eles são bem clarinhos. Então, olha, eu no outro passei o palha sobre o marrom, né? Aqui eu passo o palha sobre o tecido puro, tá? Aqui tô passando, ó, sobre o carbono. Aqui não estou nem pegando o clareador, porque é tão pequenininho isso aqui. E minhas tintas são bem diluídas já. Aqui, ó. Ele vem até aqui. Ele vem aqui. E sobre esse pedaço que eu estou passando aqui, eu venho com a tinta branca depois, no finalzinho, assim como aqui em cima, tá? Vou só arrumar aqui, que eu borrei um pouquinho aqui, ó. Vou arrumando. Aí, esse pedacinho aqui faz parte da cobertura, tá? Como eu não posso mexer aqui
aqui agora, eu vou deixar dar mais uma descansadinha. Terminar logo essa parte de cima, mas primeiro eu quero fazer esse botãozinho, tá? Tirei ele um pouquinho grande, pra não ficar tão pequenininho, inclusive é ruim até para pintar. Com palha, vermelho vivo e o vermelho profundo. Ó, o mesmo que eu fiz aqui, vou fazer aqui agora, tá? Vou passar um pouquinho do palha. Palha e clareador. Venho com o vivo, peguei com cuidado para não sujar o meu vivo com o palha. E vou trabalhar aqui juntinho os dois, tá? Olha só. Vou misturando, unindo essas tintas no cantinho aqui, ó. Mais o vivo. Um pouquinho do clareador, porque eu preciso destas tramas bem pintadinhas, tá? Pra não ficar boba, gente, no meio de um monte de tinta. Olha, palha com o vermelho vivo. Com o tomate. Limpo o meu pincel. Olha o movimento do pincel, subo e desço na direção aqui, tá? Da petalinha. Na hora de fazer o acabamento, aí eu sigo o desenho dela. Limpo o meu pincel, pego o palha, porque eu vou caminhar com esse palha daqui, ó. Limpo o pincel, pingo do palha na pontinha desse pincel. Essa bordinha dela aqui é mais clarinha, tá? Um pingo do clareador, porque aqui está no tecido puro. E veja que eu não passei o vivo aqui, não vou passar agora. Limpo o pincel com o vermelho vivo. Também vou unindo essas tintas. Aqui tem um pingo do palha na bordinha do pires. Por isso, olha, eu pego ela, esse restinho apenas e limpo aqui, tá? Ó, é um nada. Um pingo apenas do palha puro, eu vou clarear essa pontinha aqui, que é bem clarinha. Olha o movimento do pincel. Pouquinho do vermelho vivo, mais nesse cantinho aqui. Aqui. Tem um pedacinho aqui, ó, bem clarinho. Pingo essa tinta, esse palha aqui, pinguei mesmo, como você pode ver. Espalho bem. Com palha. A tinta voltada aqui, ó, pro lado dessa petalinha já pintada, eu vou passar aqui. Como tem muito detalhezinho aqui, né, nesse botãozinho, eu prefiro deixar já ele preparadinho para quando eu voltar arrumando aqui a parte desse marrom, né, que é bem escuro,
eu não corro risco de desfazer o risco, tá? Por isso eu já vou deixando aqui, ó, marcadinho também, né? Melhor eu borrar o marrom com tinta colorida do que o contrário, né? Pra eu não sair borrando tudo aqui. Porque o coração pegou um pedaço emprestado do botãozinho, tá? Coração malvado, né? Com o vermelho profundo, eu vou aqui escurecer um pouquinho. Olha, nesta parte aqui também. Com esse vermelho profundo, eu vou subir e descer com essa tinta sem invadir o espaço do palha que eu passei aqui, que tá mais clarinho, tá? Um pingo também do profundo aqui. Não esfumaço. Com esse pincelzinho ele não aguenta. Olha, apenas eu vou espalhar, porque eu já pintei, né, com outro pincel, com a tinta e clareador. Então a trama tá bem pintadinha. Pingo do palha aqui também. Mas é um pensamento, tá? Sem espalhar, sem esfumaçar, como eu te falei. Esse pincel, ele não aguenta, tá? Esfumaçar não. Esse palha precisa ir pra cima da tinta molhada, tá? O vermelho profundo. Pingo de tinta. Posso já começar daqui. Ladinho do outro, o outro ladinho do pincel que não tem tinta, eu vou subir com ele, ó. Riscando, tá? Estou riscando mesmo. Aqui, ó, vou descer com esse vermelho profundo. E tem uma folhinha aqui. Vê que eu deixo esse pedacinho aqui mais claro. Pegar um pouquinho do meu vermelho tomate, porque aqui tem um pedacinho aqui. Olha, então eu passo o vermelho tomate, pincel número 2, cerda firme. Aqui precisa inclusive de um pincel menor também, olha. O palha ao redor desse pedacinho aqui, ó. Limpo o pincel, espalho mais aqui para baixo. Com o vermelho profundo, eu vou aqui, ó, tá? E subo com o ladinho do pincel apenas. Vou deixar aqui, desculpa, gente, dar uma puxadinha nessa tinta para voltar também trabalhando sobre ela. A pintura é assim, tá? A gente vai, espera secar um pouquinho, depois a gente volta. Vou fazer essa folhinha com o verde pinheiro e o verde abacate. Com o pincel número 2, esse aqui é o que eu fiz, esse detalhe aqui, redondinho. Ele é muito especial pra gente trabalhar em pequenos lugares, tá? Eu gosto muito. Então, eu vou começar com o verde abacate. Esse não esfumaça, tá? Esse pincel não pode esfumaçar com ele. Venha trabalhando com cuidado, sem apertar ele no tecido,
Trabalhe com clareador, diluente, caso você já pinte aí, tá? Mas ele não pode apertar, senão amassa a pontinha. Depois que amassar a pontinha, aí perdeu a graça dele, tá? Porque aqui, ó, o bom dele é que ele pinta bonitinho, mas é com a pontinha dele, tá? O meio dele pra cá, ó, já não serve. A não ser quando ele já ficar bem usadinho. Esse aqui até que eu uso pouco. Então, por isso ele está bonitinho ainda. Eu só uso ele mesmo assim, ó, para pequenos detalhes, tá? Olha, aqui eu estou com o pinheiro. Eu invadi aqui um pedacinho dele com esse vermelho, mas a gente arruma agora, tá? O verde pinheiro, esse aqui é um desenho simples. Quando lavar ele, nem encosta o pelinho dele no fundo do copo, da vasilha que você limpa, tá? Ó, o verde abacate. Limpo. E venho aqui, ó, tá vendo? Eu vou descendo meio que pro cantinho dele. Agora eu borrei ali o vermelho, mas depois eu trabalho também, né? Ainda vou arrumar ali, tá? Vermelho. Olha ele de vermelho abacate. Bem pertinho da petalinha, com o verde pinheiro. Mínimo de tinta, tá? O mínimo de tinta. Lavo o pincel do abacate. Não vou cobrir todo esse pinheiro, tá? Eu venho passando um pouquinho do clareador, porque aqui está no tecido puro. Veja que eu vou passando um pouco sobre o pinheiro. Veja como eu trabalho com esse pincelzinho. Bem sobre leve no tecido, mas me certificando que está pintando esse tecido, tá? Lavei e volto com o pinheiro. Agora, esse daqui eu fiz de cima para baixo, né? Enviesado. Agora, esse aqui eu venho de baixo, tá vendo? Ó, vou subindo e trazendo, deixando a pontinha mais clarinha. Depois eu ainda clareio mais com um pincel ainda menor. Tá vendo? Esse detalhe aqui, né, do botãozinho, da folhinha. E da onde sai a florzinha, as sepalinhas. Limpo meu pincel com o pinheiro. Vou trazendo o mínimo aqui pra cima, pro meio, tá? Desse pedacinho. E deixando aqui, ó, um pouquinho só mais claro, olha. Com o verde abacate, eu vou trazendo aqui, ó, o galinho logo. Já venho também com esse pincel. Um pingo do clareador. Aqui é o verde abacate. O clareador. Com o verde pinheiro. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó, nessa parte de dentro, porque aqui tem o chocolate, né? Então é escuro. Aqui, na verdade, nada tem muito brilho, tá? Nada. Olha, um ladinho mais escuro, um ladinho mais claro.
E aqui o maior pincel que eu usei até agora foi o 6, como você pode ver. Não tem pintura aqui para pincel muito grande. E vou sair daqui do meiozinho com o verde pinheiro, tá? Clareador. Olha, esfumaço devagar, com pincelzinho devagar também para não estragar o meu pincel. Saio daqui também. Dá uma aguinha minha tinta, gente. Só cuidado aí, tá? Pra não escorrer no tecido aqui, ó. Verde pinheiro. Tá vendo? Bem aqui pro meiozinho com o palha. Esse botãozinho aqui é pequenininho, bem pequenininho, ó. É o palha com clareador. Tudo bem pequenininho, tá? Deixei bem marcadinho, como você pode ver daí. Um pingo do verde abacate. E vou trazendo aqui, ó, em direção aquelas marquinhas que você viu, tá? E agora, um pingo do pinheiro, nem lavei esse pincel porque é pequenininho, não tem tinta. Olha aqui, é o pinheiro. Você vê que eu pego tão pouca tinta, né, que nem quer ver. O pinheiro. E vou cobrindo aquelas marcas do lápis, tá? Do carbono. Lavo meu pincel. Ele é clarinho aqui, mas é pequenininho. Então, não adianta eu nem eu vir com aquele pincel 2, que ainda é grande para quê? Esse aqui vai ter um pingo da tinta branca mais no finalzinho, tá? Não estou me incomodando aqui, ó, com o risco do carbono, porque eu venho com marrom, com terra queimada. Então, a gente vai conseguir aqui apagar, tá? Bom, eu aqui precisava de usar um verde pântano. Eu tenho verde pântano, tá? Mas vamos supor que eu não tenha, o meu tenha acabado. Então, eu vou pegar o verde pinheiro. Ai, falei tão alto agora, meu Deus do céu. Um pingo do pinheiro. Um pingo do clareador. Lavo o pincel. Um pingo da tinta preta. Deixo aqui a parte. Vou misturar os dois aqui, ó, o pinheiro com o verde, com o preto, tá? A tinta preta com o verde pinheiro. Não vou fazer muito, que é para não estragar a tinta. Não substitui, mas você quebra um galho na ausência do verde pântano. Vou pegar. Fica bem parecido, tá? Mas não é o pântano, a gente sabe, é uma misturinha, né? Aqui essa nervurinha central, para não botar tinta preta pura e não escurecer demais a minha folhinha. Se você quiser mais verde, põe o mais verde. Se quiser mais tinta preta, põe mais a tinta preta, tá? Essa folhinha, ela aqui embaixo, ela é bem escura. Aqui do ladinho também. Aqui, eu subo com essa tinta, tá? Eu subo. Limpo o pincel. Eu vou descer, ó, pro lado contrário. Pego daqui e desço aqui, ó,
tá? Um pingo apenas. Olha, para cima e para baixo no zigue-zague, tá? Vou tirando desse lado e trazendo para cá também, tá? Lavo o pincel, estou com o pincel número 0, com o verde folha. Na pontinha do pincel, eu vou clarear aqui um pouquinho. Ela não é muito clara não, tá? Essa folhinha. É uma folhinha simples, tá? Pingo do verde folha. Faço aqui também. Ainda não dá para fazer aquele tipo serrilhadozinho da rosa, tá? Porque eu trabalho aqui ainda com o marrom, com escura, tá? Então, e aqui eu só vou limpar, ó. Aqui eu desço, subo e desço, olha, subo e desço. Com essa misturinha, pincel pequenininho, olha. Viro o pincel do outro lado também. E agora com o pincel, tá vendo, ó? A tinta voltada para a parte de cima do pincel. A misturinha da tinta preta com o pinheiro, eu vou arrumar aqui também. Aqui nada é muito claro, tá? Olha, passei, arredondei, puxo aqui para cima, deixando aqui mais clarinho. Aqui, a parte de dentro. Só um pingo. Lavo o pincel com o verde folha. Não avança aqui para cima, tá? É um pingo, quase não vem. Enviesado também, tá? Eu preciso clarear aqui um pouquinho ainda, então sem sujar o meu palha. Olha só o pingo de tinta, gente, olha. Bem pouquinho mesmo. Com o verde folha, olha, vou levando aqui, tá vendo? Um pouco para cima dessa misturinha, sem apagar. Veja que eu vou deixando, tá vendo? Esse cantinho. Pingo do palha também na pontinha do pincel. Deixo tudo secar aqui para eu poder arrumar, tá? Tem os, faz parte da florzinha, esse aqui faz parte da florzinha. Eu vou preencher a parte que falta aqui com o marrom e já volto. Fica fácil para você ver depois, tá? Veja que passei o marrom ao redor da florzinha, das folhinhas, aqui. Pincel número 0. Aqui é o vermelho vivo. Esse desenho não pode ficar muito claro aqui em cima, porque ele está sobre um chocolate, tá? Olha, vermelho vivo. Aqui também. Aqui não trabalho mais com palha, nem com branco, nem com nada, tá? Vermelho vivo aqui. Espalha bem, tá?
espalho bem mesmo para não ficar embolada aqui. Um pingo do vermelho vivo nesse pedacinho aqui, bem fininho, essa bordinha. Nesta bordinha aqui, eu vou passar o vermelho profundo aqui, ó. Borrei ali o marrom, ainda bem, né? Por isso é que eu gosto de fazer primeiro as pinturas, porque na hora do acabamento, se a gente borrar a cor escura, é melhor para arrumar, né? Com o pincelzinho da Acrylex 3 acabamento velhinho já, usadinho, que só vou fazer essa bordinha aqui, ó, com vermelho vivo, tá? E nesta pontinha é o vermelho vivo, aqui é o vivo, eu vou arrumar essa. Com o amarelo ouro, eu vou refazer. A primeira base eu fiz com o ocre ouro. Agora, eu venho com um pincelzinho, tá vendo? É um pincelzinho da Acrylex, já bem usadinho, ele é próprio para contorno, mas ele vai ficando velhinho, usadinho, e deixando ele, tá vendo? Para pequeno detalhe, porque na pintura, em tecido ou em tela, a gente faz muito detalhe pequenininho. Esses pincéis ajudam muito, tá? Então, passei o ocre ouro, deixei secar. Agora, eu venho com esse pincelzinho. Eu estou fazendo isso aqui antes de fazer acabamento ao redor dessas pecinhas, fazendo sombras. Porque eu posso borrar, então eu prefiro fazer isso aqui primeiro, porque se eu borrar a parte marrom, fica bem mais fácil para arrumar, né? E depois eu venho também com esse pincelzinho ou umzinho de cerda chata, fazendo o acabamento, tá? Olha, amarelo ouro sobre o ocre ouro. Olha, pingo de tinta. Olha só o pingo de tinta, ó. Vou passando aqui nessas bolinhas. Espalha bem essa tinta, tá? Então, veja que eu arrumei aqui, ó. Isso aqui é uma bolinha, tá? Gente, eu tenho uma blusa bordada assim com pedraria. Só que ela é preta, tá? Isso aqui é invenção aqui da minha cabeça. Agora, olha só, gente, ó. Não dá quase nem pra você ver na pontinha do pincel. Eu gosto de dizer que é um olhinho do mosquito, pra você entender que é pequenininho, tá? Aí, um faz maiorzinho, outros fazem menorzinho. Ó, mais aqui na parte do meio, é um pingo mesmo, tá? Viu? Tiro daqui e trago pra cá. Lavo o pincel. Isso, todas essas partes clarinhas que eu estou fazendo estão voltadas para pro lado de lá, tá? Venho aqui, tá vendo, ó? Metade do sépia, metade do amarelo ouro. E faço também aqui, ó, um pinguinho, tá? É, lindinha, um pinguinho. Aqui ficou tão pequenininho, gente, que nem eu vejo. Com o mesmo pincel piquititinho, eu terra queimada,
Eu agora vou arrumar esses pedacinhos, gente. Prepare aí seu espírito para a paciência, porque aqui é um trabalho de paciência, tá? Com o terra queimada, eu vou arrumar aqui, olha, cantinho por cantinho. Tá? Não vai ser padrão, gente, não é padrão, não precisa ser padrão. Ou você pode deixar ali ele da largurinha que está aqui, é a gosto, tá? Conforme o gosto do freguês, né? Pode fazer aí o tamaninho, a largurinha que você acha que fique bonitinho na sua pintura, que você consiga, porque quem tá começando a pintar tecido agora não tem tanta firmeza na mão para fazer pintura tão pequena assim, tão fininha, tá? Veja que vamos arrumando bonitinho. Olha a paciência. Se não tiver, peça para o nosso Deus. Ele é o único aqui que pode, tá? Ele é o único. Você viu que sem querer eu borrei um pouquinho, né? Dá pra ver daí que eu borrei esse aqui um pouquinho. Beleza, vou passando nos outros, enquanto ali seca um pouquinho. Você viu? Mesmo a gente que já trabalha muitos anos com a pintura, a gente ainda consegue dar uma borradinha aqui. Mas você vê que eu vou limpar, arrumar ali depois também sem bagunçar a minha pintura. Porque aqui já está definido, tá? Então, pode fazer aí a largura, a espessura que você conseguir, tá? E assim eu vou fazer ao redor de todos esses quadradinhos aqui com terra queimada. Eu vou deixando mais fino, porque ele está subindo, tá mais pro canto, né? Então ele tá subindo. Mas esses aqui da frente, veja, que eu vou deixando um pouquinho mais largo, porque está logo aqui no centro do bolo. Então, o que está perto de mim, a gente vê num tamanho quase normal. Agora, quando vai se distanciando, pela distância, é como se ele se diminuísse pra gente. Ele não diminui, ele tá lá. Mas a gente vê como se ele fosse diminuindo de tamanho, tá? Então, olha, esses aqui, esses primeiros aqui, eles vêm ficando um pouquinho só mais larguinho, tá? Que também a bolinha foi diminuindo, que tudo que a gente vê à distância parece menor. Agora, veja que eu vou pegar, ó, um pingo do marrom, é um nada, tá? É um nada de tinta. Pingo do clareador, porque é esse pingo aqui que eu preciso fazer uma base aonde eu vou clarear um pouco, mas eu não posso chegar simplesmente com o palha aqui em cima e passar, porque o que vai acontecer? Vai ficar forte demais. Por isso eu venho com palha. Que palha, Dagmar. Ó, ainda tô botando clareador nesse pingo de marrom que eu peguei, tá? Olha, aqui é um pensamento mesmo, viu? Você viu que não tem tinta ali praticamente. Então, olha, vou passando porque aqui eu preciso clarear um pouquinho, mas para ela não ficar tão clarinha, porque o palha é clarinha, né? Nem vou lavar o pincel, porque não tem tinta aqui para isso. Peguei um pingo do palha, vou fazer a mesma coisa, olha. Espalhar todo aqui, agora não precisa de clareador. Olha, por eu não ter lavado o pincel, veja que eu vou dando uma corzinha nesse palha. Não é todo clarinho isso aqui, tá? Não é nem aqui no meio. Eu vou fazendo aqui, que é para você entender quando fizer, daí você saber onde ficou a parte de sombra e luz. Aqui, ó. Essa, vira o pincel e aproveito. Olha só, você tá vendo como um lado tem mais? Então, o que eu faço?
limpo meu pincel e volto espalhando aqui, ó, tá? A parte mais clara. Um pingo apenas. Você viu que eu fiz a base com o marrom, fiz outra base com o palha, passo limpo o pincel para não deixar isso aqui claro demais, tá? Mas precisamos, né, fazer aqui uma partezinha mais iluminada, tá bom? E vou fazer a mesma coisa que está mais clarinho. Esse aqui, por exemplo, é quase todo mais clarinho. Então, é a mesma coisa. Aí você já vem, tá vendo, ó? Passo essa tinta, limpo o pincel e volto espalhando tudo aqui, deixando os cantinhos. Viu? Olha, espalho mesmo. E vai ficando o cantinho com o palha, o terra queimada, tá? É mais aqui, ó, essa é mais pelo meio. Não lavo o pincel, vou pegar aquele restinho do palha que está ali, porque ele tem um pedacinho aqui, aqui, aqui. Limpo o pincel e vou espalhar esse pensamento, gente. Não é nem pensamento, né? Porque o pensamento da gente é sempre pegar um pincel cheio. Por isso, não pode nem pensar agora, tá? Tem que ver o que precisa. Você vê que o meio ficou sem? Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, olha. Porque aqui já está descendo, tá? Olha, então, vem descendo, vem clareando, né? Beleza? Esse pedacinho aqui, só vou aqui, ó. Olha, eu lavei o pincel e vou aqui, ó, trabalhando. Eu vou pintar esses pedaços com marrom, né, que é a parte da caldinha. Aonde for o marrom aqui, eu vou passar. Eu vou pegar o terra queimada e vou dar uma contornada nesses pedaços que eu passei o marrom, tá vendo? Eu vou contornar, aproveita se tiver algum tortinho, já acerta, tá? Porque são coisas repetidas e assim eu consigo aqui diminuir, né? Encolher um pouco a memória do meu telefone, ele não suporta, gente, ele para uma opção de vezes. Eu tenho que interromper a gravação, eu tenho que parar para limpar a memória dele, então é aquele negócio, olha. A tinta sempre voltada para o lado de fora, tá? Para eu não borrar. Então, ó, aqui eu venho com o terra queimada fazendo esse contorno. Mas pode fazer porque realmente é um contorno, tá? Não tem esses detalhes. Esses detalhes aqui é por conta da minha cachola aqui, tá? Da minha cabeça, orientada pelo meu Deus, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, criar nada, inventar nada, tá? Se não tivermos a orientação dele. Com esse mesmo pincel que eu estou, eu vou pegar o terra queimada, vou molhar um pouquinho no clareador e com o ladinho do pincel, tá? Eu vou fazer aqui, ó, mas deixa esse marrom no meio, como eu deixei ali. Não, mas aqui.
Tá vendo? Vamos fazendo assim, desse jeito que eu fiz, eu também faço aqui, 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 tá? Mas agora eu lavo meu pincel e vou passar o marrom nesses lugares que eu te falei, tá? Aqui tô com o pincelzinho número 2 também usadinho, pego um pouquinho do clareador e vou subir aqui mais ou menos, olha, porque apagou o risco, né? Mas a gente encontra, tá? Aqui, ó, mais ou menos eu vou com o pincel assim, ó. Isso aqui, branquinho, é clareador, tá? Eu prefiro. Eu subo aqui e vou, olha só, virando pra cá. Ela vem subindo um pouquinho. Terra queimada, tá? Quando eu chego aqui, olha, no meio mesmo aqui, ó, eu faço esse formatinho aqui, ó. Não adiantava, né, fazer com carbono, porque ia apagar devido às cores, né? Agora, olha, eu vou subir aqui, eu vou caminhar pra cá, cobrindo esse pedaço do tecido, né, que ficou, como você tá vendo, ó, os pedacinhos do tecido. Pois é, então agora eu passo aqui com terra queimada, tá? Olha. E ver que eu vou cobrir esse pedacinho ali do tecido que ficou, ó, com terra queimada, tá bom? Aqui ele é quase um quadradinho aqui, ó. E aqui ele é assim também bonitinho, ó. Tem essa entradinha aqui bonitinha, tá? Só nesse. E aqui é assim, tipo um quadradinho, tá bom? Eu vou deixar aqui dar uma secadinha. Eu vou circular tudo, tá vendo, ó, com o terra queimada. Olha, também eu não venho direto, tem essa entradinha aqui, eu deixo, tá? E vou acertar aqui também, ó. Aqui ela vem assim, ó, redondinha. A gente dá a forma do bolo, tá bom? Agora eu contorno toda a parte aqui desse, né, com o marrom e faço isso aqui que eu fiz, tá? Aí eu volto pra gente terminar aqui essa parte de cima, tá bom? Bom, gente, para fazer uma pintura desse porte é necessário que eu divida esse vídeo, tá? Porque, como você pode estar reparando, tem muito detalhe. E eu volto com um próximo vídeo, adiantando mais. Então, eu espero que você goste, tá? Se você assistir e gostar, deixe o seu like, compartilhe, divida sempre com alguém, né? Não importa o que. Mas um momento certo você sente no seu coração o que precisa ser feito, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, um bom final de semana.